Bom dia, pessoal! Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre técnicas mnemônicas que ajudam tanto no processo de ensino quanto no processo de aprendizagem. Trazemos um pouco do conceito, falaremos um pouquinho sobre algumas técnicas e tudo para quê? Para que a gente tire excesso em todas as matérias, tenha um IRA das galáxias, ganhe a laurea acadêmica no dia da nossa formatura e que a gente seja feliz para sempre. Aproveite e se inscreva no nosso canal aqui embaixo ou deixe um joinha curtindo que ajuda muito no nosso trabalho, tá bom? Vamos às técnicas. A arte da memorização foi inventada pelos gregos. Antes do surgimento dos livros e da escrita, eles contavam unicamente com a sua memória para lembrarem das informações, fatos, lugares. Foi justamente por essa grande dependência da memória que os gregos passaram a desenvolver formas e técnicas de memorização que facilitassem esse processo. As estratégias mnemônicas são técnicas instrucionais utilizadas para reforçar a memória. Os mnemônicos visam ensinar as pessoas a ligarem novas informações que elas estão aprendendo às informações que elas já sabem. Então podem ser dispositivos verbais ou visuais que sirvam para melhorar tanto o armazenamento de novas informações como a recuperação, o resgate das informações passadas. Assim, se estes dispositivos mnemônicos são apresentados de forma que permitam a associação ou relação de novos conceitos significativamente ao conceito familiar preexistente, então eles poderão ser retidos por períodos relativamente longos de tempo e assim sua recuperação através de pistas visuais ou verbais torna-se facilitada. Vamos às técnicas. A primeira é o acrônimo. É quando você cria uma palavra ou expressão em que cada uma das letras represente outro vocábulo ou um conceito específico. Por exemplo, o famoso LIMP, que são os princípios da administração pública. Temos também o sistema de palavras relacionadas. Associar a cada nova palavra uma palavra de uma lista memorizada previamente e de uma imagem interativa entre as duas palavras. E aqui a gente tem um clássico. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, falar inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. O acróstico forma uma sentença para ajudá-lo a lembrar-se das novas palavras. E sistemas de palavras-chave forma uma imagem interativa que una o som e o significado de uma palavra estrangeira com o som e o significado de uma palavra conhecida. Seguindo, grupamento por categoria, é organizar uma lista de itens em um conjunto de categorias. E imagens interativas, que é outra técnica, que é quando você cria imagens interativas que unam as palavras isoladas em uma lista. Por exemplo, vocês nunca vão esquecer desse exemplo. Você vai comprar maçã, meia e uma tesoura. Como é que você faz para lembrar? Você imagina que você vai cortar uma meia com uma tesoura e dentro dessa meia tem uma maçã. Método de localização. Quando você precisa memorizar uma lista de palavras, percorra mentalmente cada um dos marcos distintos, fixando cada palavra a ser memorizada em um dos marcos. O exemplo clássico é a técnica do Palácio da Memória. O Palácio da Memória é uma técnica milenar que era usada pelos oradores da época da Antiguidade para fazerem discursos e apresentações sem nenhum tipo de apoio, nem sequer anotações em papel, guardando todas as informações exclusivamente na memória. Na técnica do Palácio da Memória, você se lembra de um lugar familiar, como sua casa, o caminho para a escola ou seu lugar favorito. Assim, mentalmente, você tem o seu Palácio da Memória. E os itens que você precisa memorizar devem ser depositados em cada região do palácio, seguindo a ordem em que devem ser lembrados, conforme você caminha pelo palácio. Vamos ver um exemplo. Imagine que você tem a seguinte lista de palavras para memorizar: leite, pão, ovos, tesoura e flores. Somente 5 itens para você entender a técnica. Para explicar melhor, vamos utilizar uma casa e associar os itens da lista a imagens memoráveis. Isso mesmo, é muito importante para fixar na memória com mais intensidade.
Logo na entrada da casa, na sala de estar, você se depara com um extraterrestre tomando leite numa mamadeira. Andando mais um pouco, até a sala de jantar, tem um pão sentado com garfo e faca nas mãos, esperando ser servido o jantar. Ao entrar na cozinha, você vê restos de ovos até no teto, gotejando. Uma verdadeira bagunça, né? No banheiro, você encontra pontas de cabelos cortados, espalhados pelo chão e uma enorme tesoura de cortar grama pendurada na parede. Caminhando até o quarto, ao abrir a porta, você encontra dezenas de vasos com flores de diversas cores, onde abelhas, borboletas e diversos insetos sobrevoam. Bom, é assim que a técnica funciona. Saiba que se estivesse estudando direito, finanças ou qualquer outra coisa, a abordagem seria da mesma forma. Bem, pessoal, algumas estratégias mnemônicas, como a que a gente acabou de apresentar, elas apresentam componentes lúdicos. E isso é algo importante porque proporciona uma melhor interação entre quem aprende e as novas informações adquiridas. Nós trouxemos também o exemplo da paródia. A maioria de nós já deve ter utilizado. É preciso despolarizar. É preciso despolarizar. É preciso despolarizar. É preciso despolarizar. Despolarizar. Quem espera que o sódio, a membrana vai entrar e o potássio vem de dentro, vai no leque passear. Tem que haver primeiro estímulo e o canal se abrirá. Só assim vai despolarizar. É preciso... Calma aí. Pessoal, bem, a gente achou um alerta do Sternberg falando que ao escolher um método de codificação das informações para recordação subsequente, a pessoa deve considerar a finalidade da recordação das informações. Por isso a gente foi procurar estudos científicos que dizem qual é a melhor maneira de estudar para provas. Bem, pessoal, esse estudo foi conduzido pelo professor John Danslowski, da Kane State University em Ohio, foi publicado em 2013, e eles avaliaram os principais métodos de estudos que os estudantes utilizam. E os métodos foram classificados como altamente eficazes, moderadamente eficazes e pouco eficazes. E aí, vamos falar sobre os dois mais eficazes, que eu acho que é o que interessa para a nossa matéria. Então, o primeiro é o teste prático. O que ele aconselha? Que você faça um autoteste do conhecimento adquirido. Então, enquanto você estiver estudando, anote em cartões de memória, faça mapa mental e tal. Só que aí depois, você faz um autoteste. Então, você faz uma prova, faz um simulado, você ensina para alguém aquela matéria. Então, qualquer coisa que mostre como é que você está adquirindo esse conhecimento. E ele chega a afirmar que testar a si mesmo, quando você tem a resposta certa, parece produzir um rastro de memória mais elaborado, conectando com seus conhecimentos anteriores. Por isso, então, você vai construir o conhecimento sobre o que você já sabe. Então, por isso que é eficiente. Então, tendo uma rotina de estudo que faça com que você deixe espaço também para fazer exercícios, autotestar o que você conheceu. E outra questão chama prática distribuída. Ele diz que o estudo tem que ser feito ao longo de um tempo, então não estude somente na noite anterior à prova. Então, e no Sternberg chama de efeito de espaçamento, que ele fala assim, distribua o seu estudo em pequenas sessões durante 2 semanas, né? Então, cada disciplina você divide, então vai estudando aos poucos durante 2 semanas. Ele garante que isso é mais eficiente para você fixar a matéria. Não que você não consiga tirar nota boa se você só estudar na noite anterior e decore, só que você vai esquecer depois. Então, para fixar a matéria, que eu acho que é importante, né, para quem tá construindo, né, um processo de aprendizagem, é isso. Então, ele afirma que isso funciona para todo, então a gente vai resumir o nosso vídeo em 3 dicas de ouro. Estude durante todo o curso, ao invés de varar a noite estudando antes de uma prova.
Relacione as novas informações àquilo que você já sabe e use dispositivos mnemônicos quando forem necessários.